O tema é em busca das ovelhas do Senhor que estão perdidas. Vamos ler juntos. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar? Deus, nós temos aqui alguns minutos para falar a teu respeito. Me julgo, ó Deus, incapaz, mas eu sei que a tua graça nos basta. Então que eu tenha que haja em mim a possessão do teu Espírito, que meus lábios sejam os teus lábios, que o coração da igreja esteja, Senhor, preparado pelo teu Santo Espírito, para receber apenas aquilo que provém de ti. E o que for excesso, não permaneça em sua mente, nem em seu coração. E que haja, Deus, renovação nesta noite, que haja salvação nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, igreja. Esse texto, irmãos, eu vou tratar esse texto de duas formas, um texto temporal e atemporal. Ou seja, vou tratar esse texto como um texto dos dias de hoje, do tempo presente, mas vou tratar também esse texto como um texto para o futuro. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus, ele é atemporal. Ele é ontem, hoje e o sempre. Vocês vão lembrar que Deus fez o mundo e viu que tudo era bom. Quando ele diz que tudo era bom, é porque todo o plano perfeito, o plano de salvação em Cristo Jesus já estava consumado, e o seu regresso, o regresso de Jesus ao levar a sua igreja no mundo espiritual, já está consumado. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Todas as coisas estão debaixo da consciência de Deus, do saber de Deus. Deus sabia que você estaria aqui esta manhã, esta noite, antes mesmo de você nascer. Portanto, o ontem, o hoje e o amanhã é uma linha traçada no cronos, no tempo nosso humano, no tempo natural. Essa linha traçada no tempo natural é a linha que, quando se fala do tempo, do sobrenatural de Deus, Deus pega essa linha e coloca ela e faz dela um ponto. Tudo está em Deus. A ciência descobriu que algumas estrelas que chamamos de estrelas e que nós vemos no céu, que nós achamos que ela está ali, na verdade algumas não existem mais. Milhares de anos-luz, um cálculo científico diz que ela já se apagou. E o que nós estamos vendo ali é simplesmente o reflexo da luz no cronos, no tempo. Um dia essa luminosidade vai acabar para nós, mas na realidade nós olhamos e vemos uma luz que a sua origem não existe mais. Aquela estrela já não existe mais, mas o cronos ainda está trazendo essa luz para nós até ela se apagar. Veja o que diz, Rodrigo, por gentileza, Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8 diz assim: eu, Deus, sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler juntos? Igreja, eu sou... Deus está nos afirmando que Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o todo, é o ponto. Todas as coisas já estão consumadas no nível transcendente, no nível espiritual. E nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus nos ordena a cumprir. Entendendo isso, eu quero falar primeiro sobre as ovelhas do presente, que sou eu, que é você, que é todo aquele que crer em Jesus como único e suficiente Salvador no tempo de hoje, no já, no agora.
Jesus nos fala das ovelhas perdidas do tempo presente, os convertidos, os salvos conscientes. E é sobre estes salvos que sou eu e você que eu vou falar nesse primeiro momento. A ovelha perdida da parábola de Jesus precisou, irmãos, ser carregada. Ela precisou ser carregada pelo pastor de ovelha. O texto não nos relata qual foi a razão que levou para que o pastor de ovelhas a carregasse. O texto não relata isso. Apenas somos surpreendidos por uma ovelha que não suportou caminhar sozinha com seu pastor. Algumas pessoas, irmãos, hoje também, algumas ovelhas, alguns crentes nos dias de hoje, passam pelo mesmo drama que esta ovelha do texto, que nos é apresentada, passou. Se destaca do rebanho, se afasta do aprisco, se afasta do bom pastor. Talvez você conheça uma ovelha, um crente, membro de sua igreja, que está afastado do Senhor. Quero lembrar que estou falando de salvos, não estou falando de ímpios, estou falando de ovelhas do Senhor, que talvez você lembre o nome, como me deram o nome hoje pela manhã, de uma ovelha que está afastada por uma razão específica do convívio com a igreja. Talvez você que esteja participando deste culto, nesta noite, estava afastado por alguma razão. E o que me leva a me afastar do aprisco? O que me leva ou leva uma ovelha do Senhor a se afastar da presença do pastor, que é Jesus o Cristo, Jesus o Salvador? Algumas ovelhas não suportam caminhar com Jesus, porque elas estão fracas e elas não conseguem orar. Eu não sei, irmão, se já aconteceu isso com você. Você passou por um momento difícil da sua vida, ou está passando, não sei. Comigo já aconteceu isso. E você está tão aflito, tão entristecido, tão cheio de lutas, tão angustiado, que você não consegue orar. Esta ovelha dos dias de hoje, que se afastam do aprisco do Senhor, devido às suas lutas, muitas vezes não conseguem nem orar, nem chamar o Abba Pai, nem gritar: Jesus, socorre-me, como Pedro gritou quando estava se afogando. Algumas ovelhas que estão afastadas do aprisco, não conseguem caminhar com Jesus, além de não conseguir orar, elas não conseguem se alimentar da palavra de Deus. Não conseguem abrir a palavra de Deus e não conseguem ler. Abre a Bíblia, busca um texto, começa a ler, e o coração não se incendeia, e muda de página, e vai mudando de capítulo, procurando alguma coisa, e não conseguem. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas ovelhas que se afastam muitas vezes, não conseguem orar, e não conseguem se alimentar com a palavra de Deus. Muitos dizem: eu quero seguir a Jesus, mas não conseguem seguir a Jesus sozinhos. Muitos desejam seguir a Jesus, mas as adversidades da vida o afastaram do convívio da igreja, da presença do pastor que é Jesus. Mas o coração desta ovelha, salva em Cristo Jesus, pelo tamanho das suas aflições, ela deseja até estar presente aqui. Deseja até participar do culto, deseja até orar, deseja se alimentar com a palavra, mas ela não tem força de fazer estas coisas sozinha. Ela precisa do bom pastor carregá-la no colo. E não pense que esse fenômeno é um fenômeno só dos dias de hoje, talvez o seu, talvez de alguém que você conheça. Quando você vai nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai perceber que este é o mal nosso, da humanidade. Existem momentos das ovelhas que nós nos enfraquecemos. Você vai ver Davi e seus salmos, quantos salmos suplicando Deus. Você vai ver Elias, um homem de poder, irmãos, profeta, cheio de fé, autoridade. Este mesmo homem cheio de autoridade e cheio de poder, cheio de milagres de Deus, este mesmo homem se enfraquece
e se afasta do bom pastor. Você vai lembrar de Josué, homem de guerra, homem valente, homem acostumado até mesmo em dores, em ver seus amigos perecendo, morrendo nas guerras. Mas em um determinado momento de Josué se afasta do pastor. Tanto Elias quanto Josué não têm força para ir a Deus. Mas a graça de nossa fé, isso é tremendo, é que quando nós não conseguimos ir a Deus, Ele vem até nós. O bom pastor vem até nós. Irmãos, o que acontece com Elias? Deus se apresenta àquele Elias enfraquecido, a ovelha que estava fraca e perdida de seu ministério, desejando, se possível, a morte. Mas Deus se manifesta de forma poderosa, cheia de graça e misericórdia, nas fraquezas de Elias, e reergue Elias. Para quê, irmãos? Para cumprir a sua missão. Ainda não era o tempo de parar. Deus vai a Josué da mesma forma. Você não vê no texto de Josué e Elias, eles clamando a presença de Deus. Eram ovelhas fora do aprisco, fora da presença do pastor, da sua missão, que não gemem. Mas Deus vai a Josué e se apresenta a Josué com graça e misericórdia. E ergue Josué. Sua tristeza se torna alegria, sua fraqueza se torna força, não por si mesmo, mas pela graça, pelo favor de Deus. O bom pastor visita Elias, visita Josué e visita o nosso grande pregador e o nosso grande missionário, homem inteligente, forte, mas estava perdido de sua missão, Saulo. Saulo não clama por Jesus, mas ele estava afastado do ministério dele, o ministério que Deus tinha para ele. E o próprio pastor se apresenta para Paulo, para Elias e para Josué. O que significa isso na minha vida, irmãos? E na sua vida? Significa que se você já esteve fraco e hoje você está forte, não é mérito seu. É a graça. Foi Ele, o próprio pastor, que foi até você, de forma miraculosa, usando ferramentas diversas, para que você pudesse se reerguer. Eu já experimentei isso, e eu sei do que estou falando. Talvez você já tenha experimentado isso, e sabe o que eu estou falando. Como é bom, nos dias difíceis, o próprio Deus se manifestar para nós, através de uma canção, através de uma palavra, de um telefonema, de uma mensagem. Ele fala com você e te reergue. Da tristeza, te traz alegria. Do fracasso, te faz vitorioso. Ó, irmãos, todos estes homens foram invadidos, inundados pela presença de Deus. Mas na realidade, irmãos, o que nós temos que estar preparados e atentos, nós, ovelhas do presente, é que se você é a ovelha que está no aprisco, presta bem atenção nisso. Você é a ovelha que está no aprisco, na presença de Deus, é porque você está bem. Se você está seguindo o seu pastor, que é Jesus, é porque você está saudável. E aí o Cristo, Ele vai usar quem, irmãos? Para visitar estas ovelhas que estão fora do aprisco, afastado do pastor. Será que hoje Jesus vai usar sarça ardente? Será que hoje Jesus vai precisar com estes nossos irmãos em Cristo, os ovelhas de Jesus, que estão afastados por diversas razões? Ele vai usar vento, trovão, relâmpago, atos miraculosos? Ou será que Ele te preparou para ser o representante do reino e ir atrás desta ovelha, que você sabe quem é, que está perdida e que precisa de ouvir a voz de Jesus, não de um ato miraculoso, mas de seus lábios? O que eu quero dizer para os irmãos é colocar uma responsabilidade sobre cada um de nós. Nós, pastores, consagrados, temos responsabilidade sim, mas na realidade, cada um de nós, ovelhas do Senhor, temos responsabilidades sobre as vidas, sobre as ovelhas. Eu digo para os irmãos que
boa parte dos acontecimentos que acabam acontecendo, né, redundante que estou sendo, na igreja, nós não temos acesso. Quem tem acesso é vocês, nós somos às vezes os últimos a saber. Quer um exemplo? Quando um aluno da escola bíblica dominical falta, como é que eu vou saber? Como é que a ministra vai saber? Como é que o pastor presidente vai saber? Qual é a obrigação da ovelha que está no aprisco do Senhor, saudável, cheio de autoridade, cheio de poder? É você como aluno, é você como participante do seu grupo social aqui nesta igreja, seja um coro, seja um PGM, seja a escola bíblica dominical, seja uma liderança, seja um curso. É você ser o representante do reino de Deus. É você ser Jesus, pastorear estes que estão perdidos lá fora, mas que amam a Jesus e que não gostariam de estar lá fora. Eles desejam estar aqui na presença do pastor. Eles desejam orar, desejam ler a palavra de Deus, mas não têm força. E Jesus está dizendo para você esta noite, é que você que vai ser o bom pastor, é você que vai ser a voz de Jesus, é você que vai carregar no colo, se for necessário, esta ovelha que está fora do aprisco, porque ela deseja retornar. Às vezes é só um telefonema, irmãos. Faltou alguém do seu grupo aqui da igreja? Telefone, meu irmão. Se importe, se interesse. Se o caso é mais grave, passe para o seu líder. Se é muito grave, passe para o seu ministro, para o seu pastor. Mas são cada uma das ovelhas que estão aqui no aprisco, que estão bem em Cristo Jesus, que precisam ser representantes do reino, representar Jesus. O lema do meu máximo é ser semelhante a Jesus. Você, cada um de nós, cada uma das ovelhas, salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, representam Jesus. Aonde vão? Aonde você está? Sabe, irmãos, Jesus nos fala das ovelhas que ainda não nasceram de novo também. Nós precisamos, como ovelhas no aprisco, cuidar das ovelhas do aprisco que estão afastadas. E essa é a missão da igreja. Essa é a tua missão, como ovelha saudável. E quando vocês, se acontecer, peço a Deus que não, mas se acontecer, e você estiver doente, enfraquecido, você receber uma visita de outra ovelha representando Jesus, levando a palavra de Jesus, palavra de renovação, irmãos, isso é bênção do Senhor. Não fique esperando o seu líder cuidar das ovelhas que estão fora do aprisco. Vá você. Assuma essa responsabilidade de acompanhar essa ovelha até que ela volte para o aprisco. Irmãos, você tem autoridade e poder em nome de Jesus para expulsar até demônios. Nós não podemos ficar dependendo apenas de pastores e diáconos. É você que representa o reino de Jesus. É você que pastoreia aonde você está. Na sua casa você é o pastor, mesmo que você seja a mulher, e seu marido ainda não é o sacerdote do lar. É você que pastoreia a sua casa, até seu marido se converter. É você, filho, que pastoreia a sua casa, até seus pais se converterem. É você que pastoreia as ovelhas que estão em outros lugares do seu convívio. E aí eu falo da ovelha do presente, que somos nós, crentes em Jesus, que muitos se afastam, e que Jesus está dizendo que estas ovelhas do tempo presente precisam ser pastoreadas, não pelo título pastor, mas pelo Jesus pastor que mora em seu coração, que está em seus lábios, que está em suas atitudes todos os dias, porque você representa o reino de Deus, amém? Então você não pode deixar esta ovelha que você sabe quem é, que está talvez magoada, aborrecida, decepcionada, com razão ou sem razão, não importa, está frustrada, porque perdeu, porque está triste. Você sabe quem é, então sua obrigação como servo de Jesus, semelhante a Jesus, é ir buscar esta ovelha. E em segunda instância nos comunicar, para que nós possamos juntos acompanhar. Mas é você que veio na mente estas pessoas e vai saber destas notícias. É sua obrigação espiritual cuidar das ovelhas do aprisco do Senhor. É sua missão. E Deus vai te capacitar, não tem? Ah, pastor, Deus vai te capacitar. O segundo momento desse texto, tratamos do presente, que você é responsável pelo presente. Mas eu quero tratar nesse texto no futuro. Eu falei que Deus é atemporal. Sabe, antes de você
ter um encontro com Cristo, antes de seus pais nascerem, antes de seus avós nascerem, seus bisavós nascerem, Deus sabia que você era ovelha dele. Ovelhas do Senhor. Veja o que diz, Rodrigo, por gentileza, João 10, 16, 17. João 10, 16 e 17. Diz assim, Jesus falando: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas, presta atenção, futuro, ouvirão, não é ouvem, ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai que me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. O Cristo do presente, tratando as ovelhas do presente, que sou eu e você, ovelhas entristecidas, ovelhas magoadas, ovelhas que se perderam, Ele lança sobre mim e sobre você a responsabilidade de cuidar destas ovelhas salvas que estavam aqui no aprisco e se afastaram. Amém? Entenderam isso? Amém? Mas Ele também nos dá uma outra responsabilidade, que é cuidar das ovelhas do futuro. Ovelhas que Ele, Deus, sabe que são suas ovelhas. Eu não sei. Eu não tenho discernimento para saber o que são bodes, jacaré ou ovelha. Mas Deus sabe. Deus sabia antes de eu nascer que eu seria a sua ovelha. Deus sabia antes de você nascer que você era a ovelha do Senhor. Em algum momento do Cronos, você teria o encontro com Cristo através da pregação da palavra. E é por isso, irmãos, que Jesus ele nos dá 3 ordens. Uma nós cumprimos aqui hoje. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Participar da ceia do Senhor, lembrar do seu sangue derramado na cruz do Calvário, a sua morte de cruz e ressurreição. É esta morte que gerou em nós salvação. E é por isso que nós somos chamados amigos de Deus. De inimigo nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos ovelha do bom pastor Jesus. A segunda ordem que Jesus nos dá, irmãos, é crer e ser batizado. E vou abrir um parênteses aqui para afinar o instrumento. Irmãos, eu tratei de uma pessoa aqui nesta igreja durante 6 anos. 6 anos, Angélica. Eu tratei ele, uma série de problemas, eu que eu digo é a igreja, tá? E aí eu fui lá no programa da igreja Atos 6, procurando ele como membro. E para minha surpresa ingrata, ele ainda não era membro da igreja. Não era batizado, Rodrigo. Irmãos, eu liguei para ele, claro e evidente, e dei uma chamada nele, com amor, mas dei uma apertada. 6 anos sendo cuidado pela igreja, crente em Jesus, que ele professou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não cumpriu a ordem de Jesus de ser batizado. Eu falei para ele: meu irmão, é por isso que as coisas estão acontecendo na sua vida, porque você está em estado de desobediência. Crer e ser batizado não é opção, é uma ordem, irmãos. Participar da ceia não é opção, é ordem tem que ser cumprida. Crer e ser batizado. E se tem alguém aqui, presencial, assistindo esse culto, que tem participado desta igreja, até abençoando a igreja com seu dom, com seu talento, e sendo abençoado pela igreja, diz e confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e não foi batizado, meu irmão, eu quero te dizer que esse estado de desobediência seu, se isso está acontecendo, está te trazendo e vai te trazer maldição. É porta aberta para os principados e potestades entrarem na sua vida, porque você não está sendo obediente, está sendo desobediente. E é muito ruim um lar, uma família, onde tem um filho desobediente. Irmãos, o clima não é bom, ou é bom, quando você tem um filho desobediente? Não é. Então, você que é crente em Jesus, já declarou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, está participando desta igreja ou de outra igreja, sendo abençoado, você precisa ser obediente, crer e ser batizado.
procure um pastor, procure um líder para ser discipulado, para que você possa ser obediente. A outra ordem que Jesus nos dá a nós, ovelhas do Senhor, crentes em Jesus, é o ide, irmãos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. A igreja, irmãos, faz missões urbanas exatamente por isso, porque ele é ordem de Jesus. E eu tenho orado, conversei com o Felipe, nosso futuro pastor aqui, conversei com ele sobre uma necessidade que nós temos. Eu vou passar essa necessidade para os irmãos, a maioria já sabe que eu vou falar, conhece o caso, dessa mazela que nós temos da Morse Basto até o Bombeiro de Campo Grande, de prostituição. Irmãos, nós precisamos interceder por esse grupo social. E perguntar para nós, pensando num Deus que sabe do futuro, será que neste grupo social de mazela não existe nenhuma ovelha do Senhor? Será que não existe? São todos ímpios e morrerão ímpios? Ou será que lá tem uma ovelha do Senhor, irmãos? Será que nesse grupo social, desassistidos, que moram nas ruas, não tem nenhuma ovelha do Senhor? Deus sabe, eu não sei, mas eu creio que tenha. É por isso que nós fazemos missões urbanas, evangelismo, fazemos missões nacionais, fazemos missões mundiais, porque nós não sabemos aonde estão as ovelhas do Senhor, mas Deus sabe. E é por isso que precisamos pregar o evangelho para alcançar estas ovelhas que estão em todo mundo, em todo lugar, inclusive na sua casa, na sua parentela. Ovelhas que estão próximos de vocês, próximos de nós. Talvez no seu departamento, no seu trabalho. Aquela condução que você pega todo dia e conhece a maioria. Talvez ali tenha ovelhas do Senhor. E é por isso que você, como ovelha do Senhor, tem que representar o reino, ser o porta-voz de Jesus, a boca de Jesus, os lábios de Jesus e pregar o evangelho sem cessar. É minha responsabilidade como ministro, mas é a sua responsabilidade como servo do Senhor, que busca ser semelhante a Jesus. A ovelha que está no aprisco, forte, representa o reino, representa Jesus, aonde está, para buscar estas ovelhas que Deus as conhece. E não podemos deixar de cumprir esta missão. Esta é a missão da igreja. Você é a igreja de Cristo. A igreja não é o templo, isso é a escola Tia Teteia aqui, né? É classe de boas-vindas. A igreja não é o templo, não é o CNPJ, a igreja é você. E aonde você vai, você é a igreja do Senhor. Aonde você vai, você leva o pastoreio de Cristo, porque Ele usa você de forma poderosamente. Amém, igreja? Vá e busque as ovelhas do Senhor. Essa é a missão da igreja. Essa é a sua missão. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a ovelha se arrepende. Bode não se arrepende. Jacaré não se arrepende. Mas a ovelha se arrepende. Nós só estamos aqui, irmãos, porque um dia nós reconhecemos os nossos pecados. Um dia nós fomos confrontados. Como é difícil ser confrontado. Como é difícil abrir a palavra de Deus, irmãos, e ler um texto que fala sobre os meus pecados, sobre as minhas mazelas. E ali olhar aquele texto e sentir na carne o desejo de fechar o texto, porque mudar ao meu máximo, lição de ao meu máximo, mudança, só é mudança quando nós mudamos. Mas para mudar não é fácil, irmãos. E alguns precisam ser carregados. Alguns não conseguem vencer o pecado sozinhos, entendem isso? Precisam de discipulado, precisam de uma atenção a mais, precisam ser pastoreados, carregados espiritualmente, precisa da tua intervenção espiritual, precisa do seu clamor, da sua oração, da sua dedicação, para que elas consigam vencer as suas mazelas e os seus pecados. A ovelha se arrepende, irmãos, porque a ovelha é mansa, a ovelha é bondosa, a ovelha é domável, a ovelha sente a necessidade de ter um pastor. E quando você representa o reino e leva a palavra do bom pastor, se for ovelha, ela vai reconhecer a voz de seu pastor. Veja o que diz o Salmo 119.
Davi, ali o salmista andando, diz assim: andei vagando como ovelha perdida. Uma ovelha salva, mas estava perdido. Ele reconhece, diz assim: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Toda ovelha perdida, irmão, sabe que está perdido. Eu fui embaixador do rei até os 9 anos de idade. Meu líder morreu num acidente trágico. Aos 14 eu abandonei o evangelho. Me converti aos 20 anos de idade. Mas algo extraordinário acontecia comigo. Eu montei uma banda de rock muito pesado, todo mundo falava que era do diabo, não estou dizendo que não seja. Mas todo mundo era filho de crente, Marcelo. Só tinha filho de crente. Filho de diácono, filho de presbítero da Assembleia de Deus, só tinha filho de crente. Mas nós estávamos lá, vivendo a vida carnal. Que filho de crente não significa que é crente, né, irmãos? Salvação não passa de herança, pai para filho. Mas algo extraordinário acontecia comigo, irmãos. E quem é do mundo e tem pais ou familiares cristãos que são ovelhas que estão no aprisco, e que esses pais, familiares, estão intercedendo, algo extraordinário acontecia. Eu me lembro que eu participava de muitos festivais, muitos shows, e toda vez que eu entrava em lugares que não era para eu entrar, algo em meu coração, irmãos, falava: aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Toda vez que eu estava próximo de tocar em alguma coisa que não era de Deus, mesmo eu sendo uma ovelha perdida, irmãos, eu ali ouvia a voz do Senhor: não toque nisso. Aqui não é seu lugar. Eu andei em lugares tenebrosos, mas eu não fui desses lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque este que estava perdido, tinha em casa uma ovelha que estava no aprisco junto com o seu pastor, que era a minha mãe, clamando todos os dias por mim. Minha mãe é de casa em oração, durante a semana levando o meu nome. Dezenas ou centenas de irmãs piedosas clamavam por um jovem que estava perdido, que elas nem conheciam e nem irão conhecer neste mundo, só na glória. E este clamor do santo, de ovelhas que estavam no aprisco, cheias de autoridade, cheias de poder, piedosas em Cristo Jesus, levantavam um clamor para cuidar daquela ovelha que estava perdida. E é isso que cada um de nós, ovelhas que estamos no aprisco, precisamos ter consciência. Nós devemos investir nosso tempo, a nossa vida, não só para clamar por nós, mas clamar por aqueles que estão perdidos e que precisam, irmãos, conhecer o bom pastor. Não existe nada melhor, irmãos, do que estar na presença do Senhor. João 10, 14 e 15 diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus morreu por você, deu a vida dele por você, deu a vida dele por mim, só por uma razão: por amar, por um amor incondicional. Quando eu olho para mim ontem, olho para mim hoje, eu digo: eu não mereço. E eu não mereço. Não mereço a graça de Deus. Se você acha que merece, você está equivocado. Porque você também não merece. Você não merece que Jesus tenha morrido por você. Você não merece o favor de Deus por você. Mas mesmo assim, Ele morreu por amor a você. Uma morte terrível, brutal e cruel, por amor a você. E se você hoje é ovelha do aprisco do Senhor, peça suas bênçãos e receberá. Mas invista tempo em olhar para as ovelhas do aprisco que estão perdidas. Olhar para as ovelhas que não fazem parte do aprisco e nem sabem que são ovelhas, assim como eu não sabia. Sabe como é que foi minha conversão? Concluindo esta mensagem. Dificilmente eu andava sozinho, William. Dificilmente. Eu sempre andava em grupos, bandas, em grupo. Deus ia falando comigo de diversas formas, sem eu saber que era Deus falando. E um dia eu estava passando aqui na Ferreira Borges. Dia não, início de noite provavelmente. E aí,
Eu atravessei o túnel, morava na rua Campo Grande, atravessei o túnel para ir para a rodoviária, não tenho a menor ideia para onde eu estava indo, ainda mais sozinho. E de repente, eu escuto uma voz falando, Jesus te ama. Escuta a segunda vez, Jesus te ama. E uma terceira vez, alguém ou Deus toca no meu ombro e diz, Jesus te ama. Irmãos, eu só lembro até aí. Me lembro quando eu acordei de manhã na minha casa, no meu quarto, na minha cama, meu coração dizia, eu preciso de Jesus. Eu não sei se foi alguém que falou comigo, mas eu sei que Deus usou alguém, ou o próprio Deus veio ao meu encontro. O bom pastor vem até nós, através de uma canção, através de uma palavra, através de uma pregação, através de uma outra ovelha, que se dispõe a ser servo, servir a Jesus e falar para o outro, que está aflito, entristecido, angustiado e muitas vezes sem salvação. A palavra mais poderosa, a mais poderosa de todas, Jesus te ama. Eu quero dizer para você essa noite, Jesus te ama. Eu não sei o que está passando no seu coração, eu queria que o ministério de louvor já subisse, que eu já estou concluindo. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. Deus conhece você. Deus conhece as suas aflições, Deus conhece os seus medos. Deus conhece as suas angústias. Deus conhece as suas tristezas. Deus conhece os caminhos bons e os caminhos maus que você passou. Deus conhece todas as coisas. Não temos como enganar a Deus. É por isso que temos que abrir o coração e confessar a Jesus tudo aquilo que nós estamos errando e pecando. Não adianta eu tentar, como a Angélica falou aqui, orar em pacote. Senhor, perdoa o número 1, o número 2. Não, você tem que falar exatamente, eu errei nisso, Senhor, e preciso de restauração. Salvos ou não salvos, que estão fora do aprisco do Senhor, precisam olhar para si, para suas mazelas e clamar ao Senhor, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão e pedindo Jesus, vem morar no meu coração. O convite que eu faço essa noite, e que você vai responder esse convite após a canção, o pastor Carlos vai orar por você. Peça a Jesus. Se você está magoado e entristecido e é a ovelha do Senhor, salvo em Cristo Jesus, mas não tem conseguido estar no aprisco do Senhor, porque você teve uma celeuma comigo ou com seu irmão, esse é o dia, essa é hora de você me perdoar, perdoar o seu irmão, se perdoar, se reconciliar com Cristo e voltar para o aprisco do Senhor. Se você ainda não conhece Jesus, ainda não disse, Jesus, mora em meu coração, hoje é o dia. Hoje é a hora, hoje é o tempo, porque pode ser, irmãos, que não haja o amanhã para você, portanto é o hoje, é o agora, e Deus sabe quem é você, está te chamando para se reconciliar com Ele e voltar para o aprisco, ou para levantar a sua mão e dizer, Jesus, eu preciso de Ti.